Psicodélicos. Eu falei que eu ia querer falar sobre esse assunto e os psicodélicos mudaram a minha vida. E realmente, agora eu vou corresponder, eu vou confirmar todos os vieses dessas pessoas aqui. Né? Ela é esquisita, ela é estranha, ela pinta a cara, ela usa drogas. Tá. Eu fui criada na igreja evangélica. E aquilo definitivamente não fez bem pra mim. Porque a minha natureza transgressora não se adequava. E aí algumas pessoas vão dizer que eu fiquei mais transgressora pela religião. Talvez. Mas eu penso que existe uma personalidade que ela é intrínseca a você. Tem, em dada medida, algo que vem contigo no teu nascimento, que é da sua natureza. E isso vai interagir com o mundo à sua volta. E todos os anos que eu passei na igreja, obrigada, eu dizia pra mim e pras outras pessoas que eu não tava lá por obrigação. Mas eu odiava estar lá e eu fazia isso por autoproteção psicológica. Eu preciso fingir pra mim que eu gosto de estar aqui, porque senão isso aqui vai ser um inferno e eu não vou aguentar. Então eu passei muitos anos da minha vida dizendo que eu gostava de estar lá. E eu não aprendi o que era espiritualidade na igreja evangélica pentecostal. Definitivamente. A última coisa que existe nesses ambientes é espiritualidade. E eu não tô nem falando mal pessoalmente desses indivíduos, mas existe ali um ethos, uma filosofia por trás que ela foi se corrompendo justamente porque ela teve uma influência liberal muito forte. Então ela é voltada pro indivíduo e não pros outros. Então a igreja hoje, a neopentecostal evangélica, ela é muito individualista e focada em si. Então tudo se trata de mim. Eu, o que eu ganho, o que eu quero, o que eu consigo, o que Deus vai me dar, o que não sei o que. Essa é uma barganha. Tudo se trata de si. E aí os outros são o quê? Transgressores, pecadores, blasfemos, ímpios, infiéis, hereges, sabe lá mais o quê. Aí eu levei muitos anos pra me desvencilhar da igreja. Comportamentalmente, então, impossível, eu não consegui me adequar de nenhuma maneira. E eu não sei se é verdade, mas segundo a minha mãe, ela disse que quem mostrou a minha foto da Marcha das Vadias de peito de fora foi o pastor. Ele que viu, foi lá e mostrou pra ela. E eu passei por um processo de autoquestionamento filosófico, científico, que me levou ao resultado. Eu não acredito em Deus, eu não quero mais fazer parte disso. E eu passei uns bons anos tendo ojeriza da igreja. Ojeriza, nojo de religiões, assim, no geral. Eu não queria mais nem saber disso. E hoje em dia ainda eu não gosto de pseudociência, né? Como eu falei antes pra vocês. E quando eu me desvencilhei completamente, foi definitivo. Por quê? Porque o meu processo de dissidência, ele foi progressivo e ativo consciente. E isso é muito incomum nos ambientes evangélicos. O que geralmente a gente vê? Um jovem, um adolescente, que ele quer usar drogas, ele quer fazer sexo pré-conjugal ou extraconjugal, sabe lá mais o quê. Mas ele continua acreditando em Deus. Então o que ele faz? Ele se desgarra. A gente chama isso de ovelha desgarrada. Ela sai da igreja, ela vive fora da igreja, fica lá, sei lá, 1 ano, 2, 3 anos, talvez 5, 10. E ela continua acreditando em Deus. Ela continua se achando o quê? Uma pecadora. Aí tem um momento que ela tem um desatino moral. Ah, vai que eu vou pro inferno, né? Um pastor me encontrou na rua, fez uma profecia pra mim, dizendo que se eu não voltasse pra igreja eu ia morrer. Ele pega e volta. E aí ele pede perdão. Quantas vezes eu fiz isso? Nenhuma. E nunca vou fazer. Posso estar com 5 cânceres no corpo. Não vou. Não volto. Não volto pra igreja. Aquilo não é pra mim. E aí eu vim pra São Paulo. E eu lembro exatamente de estar no apartamento do meu amigo, sentar no chão da cozinha. Inclusive é um hábito meu, eu adoro sentar no chão da cozinha, comer que nem um mendigo lá, fico assim. Na minha marmitinha. E aí eu disse assim pra ele: eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa pra mim. E eu não sei o que é. Eu tenho a impressão que eu preciso transcender. Eu preciso de algum tipo de iluminação. É Deus, pô. De um contato com o sublime que tava me faltando. Eu tava me sentindo terrena, carnal, ordinária, sabe? Uhum. E ele ouviu aquilo assim, conversou comigo e tal, deixou passar. Nem comentou mais nada profundo acerca disso.
Aí uns dias depois, quer dizer, alguns meses depois, ele me deu um presente. Literalmente o melhor presente da minha vida, de todos os tempos. Ele me deu uma consagração com ayahuasca. Meu Deus do céu. Pronto. Acabou comigo. Aliás, eu preciso do banheiro de novo, rapidinho, desculpa. Vai lá. Superchat aqui, eu acho que já tem uns R$66 de superchat aqui, só merda, hein? Não, tem uns cara... O cara mandou uma piada aqui. Olha a piada do cara, mandou aqui, ó. Fogo da alma. Comandante Joaquim, estou a avistar uma tropa que se encaminha diretamente ao nosso forte. São amigos ou inimigos, Sentinela Manuel? Olha, eu acho que são amigos. Eles vêm todos juntos. Piada de português. Essa é boa pra caralho. Boa pra caralho. Essa é uma boa. Quando a pessoa vai no banheiro, a gente conta uma piada, ela volta e a gente segue. Aí você finalmente encontrou Deus e agora acredita nele. Então, não. Não. Eu não acredito em Deus, mas olha só. A consagração foi num local excelente, assim, porque ele era muito organizado e administrado. Haviam pessoas ali que já tinham muita experiência, que estavam especialmente para cuidar das pessoas que iam se submeter à consagração. E tu assinava também um termo de compromisso acerca do que iria acontecer ali, caso acontecesse alguma doença, enfim. Porque é muito importante que pessoas que vão tomar ayahuasca ou outros psicodélicos façam uma análise histórica acerca das doenças mentais que possam haver na família. Esquizofrenia, bipolaridade, depressão, que tipo de antidepressor tu toma, porque isso interage com a substância e pode dar um resultado desagradável, talvez, enfim, fatal de alguma forma, prejudicial para a pessoa. E eu tive a sorte, né? Eu tenho a sorte de não ter nenhum histórico de doença mental na minha família. E aí eu fui na consagração, que a gente era organizados em círculos. Mulheres de um lado, homens do outro. E nós íamos, tomávamos um golinho, um copinho. Comi uma frutinha depois, porque é um gosto horroroso, muito ruim. Cogumelo também tem um gosto muito ruim. E aí tu sentava lá, assim, quietinho. E essa é a organização do local. Tu senta, tu pode ficar em posição de lótus ou numa cadeira, ou deitar na sua caminha ali no seu colchãozinho e espera o negócio descer, né? O santo descer. Esse é o momento de completa introspecção consigo. E havia um tema que eu nem sabia, eu nem liguei, assim, porque eu tinha esquecido que a gente ia e tal, e eu comi tudo que tinha pra comer, que não era pra comer, bebi o que não era pra beber, cheguei lá e eu nem sabia qual que era o tema. E o tema era ancestralidade. E eu já havia pensando nisso muito tempo antes, quando ocorreu aquele incêndio no Rio de Janeiro, no museu. Aquilo me impactou muito. Para mim foi uma displicência e um ultraje para a história da humanidade que me afetou bastante. Aquilo me comoveu muito, sabe? E eu já estava começando a construir o meu senso de propósito baseado na linha da humanidade, em relação àquilo que existe, que aconteceu. Porque eu sou naturalista. Eu não sou uma espiritualista, eu não acredito em Deus. Eu não tenho crenças metafísicas, nem nada. Eu sou naturalista. E é assim que eu arreguei as minhas crenças acerca daquilo que existiu e que é sublime e, de certa forma, espiritual na humanidade, na nossa realidade. Aí, eu tomei 2 goles de ayahuasca. Do primeiro, já foi muito impactante pra mim. Eu pensei, meu Deus, vai ter mais um, eu vou morrer, vou explodir. E tinham caixas de sons enormes atrás da gente, com narrações e uma fogueira na frente. E isso é muito poderoso pro ser humano. Círculos e fogueira. Isso nos define muito, a nossa história. E como eles estavam falando sobre ancestralidade, a gente teve um momento de enfrentar o nosso pai e a nossa mãe. E a ayahuasca e esses psicodélicos, eles são muito bons para abrir as portas da tua percepção, realmente, assim, de você entrar lá dentro da sua mente e limpar aquilo que tá lá dentro. Então, tu vê inúmeros outros aspectos que até então tu não percebeu, tu tinha esquecido.
sabe, mágoas, ressentimentos, traumas, serve pra isso, porque tu fica muito sensível. Inclusive, por isso que toda vez que tu for tomar isso, tu tem que estar num ambiente seguro, com pessoas responsáveis. Tu tem que estar com humor bom, porque tudo que tu vai sentir ali vai ser intensificado ao máximo. Por quê? Porque tu tá potencializando a tua sensibilidade intelectual e sentimental, física, tudo é muito intenso. E aí eu enfrentei o meu pai, e que pra mim foi a coisa mais simples do mundo, porque eu sou apaixonado pelo meu pai. Ele é um homem que eu admiro profundamente, ele é uma força vital na minha vida, de inspiração, sabe? Eu aprendi com ele o valor do diálogo, do respeito e da autoridade autojustificada, não somente imposta. Ele é um exemplo de trabalho duro, de honestidade, enfim, Deus no céu, meu pai na terra, é isso. E eu sempre tive problemas maiores com a minha mãe. E hoje, eu posso dizer que eu admiro e amo a minha mãe graças a esse evento. Porque eu enfrentei a minha mãe durante esse processo da ayahuasca, em que eu lembro exatamente de ter visto o quanto ela tinha me influenciado e eu nunca tinha percebido. E eram virtudes em mim, coisas que eu admirava, que eu gostava em mim, e eu nunca tinha admitido e percebido que eram dela. Aquilo foi muito chocante pra mim. Eu lembro que foi uma ruptura e eu chorei bastante naquele momento. E eu não tava esperando isso também, porque eu não gosto de fazer escândalo, aquele dramalhão na frente dos outros, nem nada, mas realmente foi insustentável. E tudo aquilo que ela me influenciou recebeu reconhecimento, e hoje eu valido isso na minha vida e na minha rotina, e eu transfiro e passo isso adiante para outras pessoas também. E eu tive um momento muito especial que foi o auge para mim dessa experiência, em que teve um momento em que eu olhei assim pro lado e eu visualizei muitas pessoas, muitas, uma atrás da outra, várias. De repente elas se juntaram e entraram em mim. E eu, cara, o que foi isso? Eu sou Avatar? De várias pessoas? Meu Deus, eram muitas pessoas. Mas eram várias versões de ti mesmo? Não, eram outros seres humanos. Era a linhagem minha ou da humanidade que se juntou em mim e fez quem eu era. Entendi. Isso foi tão revelador, isso foi tão revolucionário na minha vida, em que isso reconstruiu o meu senso de propósito de um modo muito mais sólido do que eu já havia construindo aos pouquinhos. Então, como se eu tivesse dado um salto. E ali eu me vi só como mais um nozinho na corda da humanidade. E aí eu passei a honrar e ser grata pelos meus ancestrais, independentemente deles serem da minha linhagem familiar ou não, e também me sentir responsável pela minha linhagem sucessiva, sendo eles meus descendentes ou não. E eu aprendi nesse momento também a reconhecer que, independentemente dessas pessoas do passado terem errado, elas deram o melhor delas. E ainda assim, elas são maiores do que eu. Porque elas vieram antes, elas são mais experientes, elas lutaram, inclusive, em uma realidade muito mais difícil do que eu jamais vou conhecer, pelo menos até então. Meu pai trabalhou muito desde os 13 anos de idade. Minha mãe também teve questões familiares bem pesadas, enfim. Então, isso reconstruiu o meu senso de propósito pelas pessoas. E depois, no final da consagração, tu sente uma gratidão tão profunda e um amor pelas pessoas. E chega até a ser memético, né? O pessoal fala, eu peço amor, não sei o que, eu amo todo mundo. Mas é literalmente isso. Tu realmente passa a amar as pessoas. Tu ama a humanidade, tu ama os animais, outros seres vivos. E isso atualiza os teus valores. É incrível. É como se tirasse todas as distrações da sua frente. E aí tu vê, isso importa. É isso que importa na minha vida. É o perdão, é o amor, é a compreensão, é o diálogo, é como eu trato as pessoas. É isso que importa. Todo o resto é distração, é bobagem. Foi dessa experiência que tu aprendeu a não dividir as pessoas por grupos
e ver a essência que tá por trás? Foi daí ou já tava com essa noção antes? Eu já tava com essa noção bem anteriormente, mas com certeza potencializou. Até porque eu perdoei meus pais, eu perdoei os meus antepassados, eu perdoei a brutalidade da humanidade, entende? Porque é muito comum isso hoje em dia. E como eu tava falando, os jovens de hoje, eles têm muito ódio dos pais, eles têm muito ódio da humanidade, eles têm muito ódio de tudo que foi feito, da escravidão, do estupro, do genocídio em massa, não sei o quê. Tá, peraí, mas tu tem que fazer outra coisa que eu tava evitando fazer. Mudar a perspectiva das coisas. Porque tudo aquilo que eu sofri com a minha mãe e que me deixou ressentida e magoada, eu continuo lembrando de tudo, mas eu não olho mais por isso. Eu olho por tudo de virtuoso e de bom que ela me deixou. E agora isso serve como propósito pra mim. Isso é o ideal. Eu vejo, eu não esqueci nada do que aconteceu. Tá ali. Mas foi perdoado? E tu acha que hoje a gente se pauta pelas piores coisas que a humanidade fez, não pelas coisas boas? Exatamente. É só aquilo que não presta.